Meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso no vídeo. O que eu vou ganhar? O que eu tenho que estar preocupado com o Nubank virando banco? Eu já tinha feito um vídeo, tá? Um vídeo bem original na época que saiu essa licença bancária. Só que eu comecei a estudar sobre o que vai acontecer com a nossa NU, a roxinha da massa, quando ela virar banco. Porque na verdade não é questão de ser, é quando. Porque ela já falou que vai entrar. E se tu não tá entendendo o que significa, que a Nubank ela falou que ia virar banco quando saiu aquele registro que ela teria que tirar o Bank do nome. Então ela teria que tirar Bank porque ela é uma instituição de pagamento, não é um banco. E ela tinha que dar uma resposta em até 120 dias de qual seria a estratégia dela para fazer esse movimento de tirar o Bank. E a Nubank falou: chega, a partir de agora eu vou virar banco. Vou fazer a licença bancária. E para tirar a licença bancária, vai ter que percorrer todo o andamento burocrático para virar banco ou comprar um banco que já tenha licença bancária. O que ela vai fazer, eu não sei. Mas o que vai acontecer com a conta é o que eu estou tentando estudar para trazer para ti. Porque sim, nós teremos novidades na nossa roxinha da massa. Então, nesse vídeo eu quero te trazer algumas informações altamente relevantes e estudadas. Se tu queres, então vem comigo. Vinícius, eu corro o risco de deixar o meu dinheiro parado no Nubank? Agora esquece isso, tá? Essa ladainha de clickbait aí, que é pra pessoa só clicar e ver um conteúdo repetitivo, acabou. Com essa estrutura agora, Nubank sendo o maior banco do Brasil, tu não tem mais que correr risco nenhum. Claro que de repente tu compra algum fundo que a Nubank vai te vender, como no meu caso que eu comprei o CDB do Master, e aí tu vai te afundar. Mas é claro que aí é questão de te estudar quais são os investimentos. Mas o que muda? Eu já quero que tu me comente aqui o que tu acha que vai mudar na tua vida com a Nubank virando banco. Me comenta aqui. Por que eu devo fazer isso nisso? Cara, porque assim, ó, mais pessoas agregando conteúdo, e é interessantíssimo, porque às vezes vem conteúdos assim, ó, pessoas colocam o seu discernimento e eu acho bárbaro, porque traz uma pegada totalmente diferente do que a gente está acostumado a ler aqui nos comentários. Então, o que seria essa carta patente que o Nubank está buscando? Que a carta patente é tipo uma consolidação de licença bancária. Primeiro, com o fato da Nubank hoje, o que vai mudar na prática hoje? O Nubank ele vai deixar quase todo ele antes, tá? Como o IP, o Nubank tinha que deixar o dinheiro todos dos clientes parados em títulos públicos. Eles não poderiam moldar com o índice público. Com a licença bancária, ele pode fazer parte de depósito para emprestar para outros clientes. O que acontece? Eu poderia simplesmente pegar o dinheiro da Nubank e agora trabalhar com outros. Isso é uma instituição de pagamento, não pode fazer. Ela é obrigada a guardar o dinheiro em título público. Agora ela pode fazer o quê? Girar a moeda, como eu digo. Pegar um percentual do dinheiro captado por vocês e utilizar para emprestar para outras pessoas. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar a rentabilidade do banco. Muito. Então o banco ele vai ter mais recurso para poder emprestar. E tendo esse recurso para poder emprestar, ele vai poder aumentar o ROI dele, o valor de mercado, e a empresa crescer mais. Acesso direto ao Banco Central, isso também vai mudar. Ou ele não vai mais precisar de intermediários para processar pagamentos. Ele vai ser direto para o Banco Central, porque hoje ela não tem como fazer isso. E emissão de CDBs e poupanças. Ele vai ganhar o direito de emitir uma dívida, um CDB, que antes ele não podia fazer. Ele vai poder fazer. Tu pode ver que os CDBs do Nubank é específico de outros bancos. Agora vai ser próprio dele, e também ele vai poder oferecer poupança, que hoje ele não pode oferecer. Só se eu não me engano, o Inter, como é banco, ele pode oferecer. O Nubank não pode. Isso vai mudar também. Isso aí não vai mudar muita coisa. Eu acho que a única parte desse negócio de poder pegar dinheiro para poder emprestar, isso aí todos os bancos querem, né? Porque eles não querem depender de próprio recurso, assim, do próprio banco de terceiros. Os pontos positivos que eu acho importante a gente ressaltar: novas linhas de crédito que o Nubank vai começar a ofertar. Por exemplo, hoje, se tu olhar no aplicativo, a gente não tem oferta de financiamento de imóveis nem de veículos. Tem com terceiros, ou teve. Mas agora vai ser do próprio Nubank, e isso é um fator muito importante para o Nubank. Eu já vou falar no final do vídeo sobre o crédito para negativados. Se é isso que tu veio entrar no vídeo. Ai, que vídeo chato. Calma que eu já vou te falar. Pega o contexto, porque eu estudei, pô. Me dá moral.
taxa de juros mais competitivos. Com essa relação do custo de captação do dinheiro ser mais barato, o teu próprio dinheiro, ou dinheiro de terceiros, o Nubank ele começa a fazer o quê? A baixar a taxa de juros, porque ele vai ter mais dinheiro para poder fazer. Lembra dos empréstimos da Nubank que do nada some? Pois é, agora não vai mais sumir, porque não vai mais precisar fazer esse molde de entregar um pouco de recurso para um, para outro. Ele vai poder entregar mais recursos, então isso vai demorar. Investimentos robustos, vai ter muito mais investimento dentro da plataforma da Nubank, mais que já tem, tá? Ele vai poder fazer pegar outros produtos de outros bancos. Isso vai ser legal, vai ser diferente para quem gosta de investir. E o FGC nativo. Então o Nubank já tem o RDB, que tem o FGC, mas agora com essa licença bancária ele vai ter já todos os fundos protegidos dele, da Nubank, protegidos com o FGC, tá? O da Nubank. Lembra do RDB que deu um monte de problema que as pessoas colocaram para ganhar um pouquinho mais, e aí eles compraram um pouco de título da Nubank, deu prejuízo, da Americanas deu prejuízo? Pois é, agora tu vai ter com FGC direto os títulos de RDB da Nubank. Ponto negativo, tá? Com isso tudo, ele vai ser banco. E o que vai aumentar, meu amado, quando ele virar banco? Vai aumentar burocracia, auditoria, fiscalização. Isso tudo vai aumentar. Antes, a Nubank era uma instituição de pagamento com um órgão específico regulamentando. Agora é Banco Central. Tá, Vinícius, mas o que vai acontecer isso? Custo. Aumenta o custo da Nubank. A Nubank vai ter mais custos. Ela vai ter mais despesas que ela não teria. E o que vai atrelar isso aí? No nosso bolso, que é a outra. Tu acha que vai começar a ter isenção total como sempre da Nubank? Eu não sei. No momento que a gente tem mais custo, mais despesa, a Nubank ela vai ter que começar a colocar produtos específicos. Por exemplo, hoje a gente já tem uma conta gratuita, mas lá no Itaú, no Banco Bradesco, eles são obrigados a fornecer o pacote essencial de serviços pelo Banco Central. Só que tu imagina que a Nubank não precisa fazer isso. E ela vai ter que fazer. E se ela vai ter que fazer, ela vai ter que cobrar. Então eu acho que poderá vir, sim, cobranças da Nubank. E a perda de agilidade da fintech, cara. A Nubank agora, ao invés de ela lançar um produto rápido, como ela faz, ela lança produto o tempo todo. Toda semana ela todo mês tem um produto novo. Vai ser mais engessado. Por quê? Porque esse produto tem que ser aprovado pelo Banco Central para ele poder implementar. Antes a fiscalização era mais fácil, agora é mais burocrática. Por isso que eu te digo, para lançar um produto vai ter que passar por uma auditoria. Essa auditoria vai ter que fiscalizar. Então tudo isso que quando começa a entrar algum produto tem custos em cima desse produto. Então a Nubank vai ter que verificar se isso vai ser ou não plausível para ela. Tá, Vinícius, em relação ao negativado, que eu queria saber sobre o negativado, e eu sei que tu chegou até aqui. O modelo da Nubank é de crédito colateralizado. Como assim? Ele vai te entregar um crédito ou ele vai te entregar um crédito relacionado a um produto no limite garantido. Isso não vai mudar. O que vai mudar é que ele tem o fato do índice de Basileia, que é o ponto que técnico disso é que a Nubank, para ela ter capital mais rígido, ela vai ter que ter um percentual também desse capital. Eu não sei te dizer qual é o valor do percentual do índice de Basileia, me esqueci. Mas a Nubank, para poder emprestar, ela tem que ter esse capital. Então, a oferta de crédito vai ser mais rigorosa. Eu creio que a partir da licença bancária, o oba-oba que existia no mercado vai acabar. Tu pode ver até agora, a gente já consegue ter um reflexo desse problema do banco virar crédito, que a gente teve congelamento de crédito. Nós não estamos numa época boa para concessão de crédito da Nubank. A Nubank não está entregando crédito para todo mundo. Então, a gente teve já esse... Agora, o que vai acontecer futuramente, a gente vai analisar. Vamos ver. Eu espero que eu esteja errado. Esse é o ponto. Eu espero estar errado. Eu espero que a Nubank ela consiga virar banco e não mudar nada do que ela é hoje. Mas a gente está no mercado e o mercado está sujeito a tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o mais. Valeu!